Quando você não dorme pelo São Paulo, você vem nesse estado aqui fazer vídeo. Você vem nesse estado lixo aqui fazer vídeo. Né? Quando você realmente sabe que você vai ser rebaixado de maneira inédita e de maneira proposital, você já sabe que a viola tá em caco, que a vaca foi pro brejo. Quando você vê que a notícia atual é que o Zubeldia será mantido, aí eu não sei mais o que pensar. Mas tá bem articuladinho, né? Alguns caras da mídia aí, grande mídia, que ficaram defendendo, que tem culpa e nunca serão esquecidos. Eu quero dizer pra vocês que isso aí precisa ser melhor analisado. Por que o cara que defende o Zubeldia não é perguntado do porquê de defender o Zubeldia? Ou quando ele é perguntado, não adianta ele falar, eu defendo porque o elenco é fraco. Eu defendo o Zubeldia porque o elenco do São Paulo é fraco. Mas peraí, você toma um pau do Mirassol, o Mirassol tem um belo elenco com o Reinaldão lá. Não, mas o Mirassol é organizado. Não, mas você não ganhou do Sport aqui em casa. Não, mas isso aí foi mal mesmo. Não, mas o cara não tem títulos em 18 anos de carreira. Não, mas ele tá bem, ele se doa. Ele se doa pelo São Paulo. Tá, mas ele tá queimando a base. Imagina, tá usando aí. Ó como ele usou aí, ó. Rian Francisco fez gol ontem. Esse tipo de hipocrisia, esse tipo de canalice, esse tipo de sujeira que é feito por caras inteligentes da mídia, inteligentes e mentirosos da mídia, isso não pode passar batido, sabe? É articulado, vem de dentro do São Paulo um pedido para defender esse cara, porque será que segurando esse cara a diretoria consegue contratar e demitir quem ela vender, quem ela bem entender, com os valores que ela bem entender? Eu não sei, mas que parece, não é verdade? Então vamos lá, você que dormiu ou que não dormiu, seja muito bem-vindo aqui na Coletiva do Juba para falar do fim da linha dessa palhaçada de técnico que está acontecendo no São Paulo hoje. E esse pesadelo, ele precisa acabar e deve acabar, tá? Eu tenho uma informação nova aqui sobre um caldeirão fervendo na cabeça do Júlio Casares e que mesmo com o São Paulo publicamente afirmando que o Zubeldia será mantido, pode ter alguma coisa acontecendo aí. Então, se você também está indignado, mas assim, inconformado com o São Paulo e com essa passividade com que estão levando o São Paulo pro buraco de maneira articulada, de maneira proposital, para rebaixar o São Paulo, se você tá realmente indignado com isso aí, deixa esse like aí, que você me dá uma força também. Se você tá... São Paulo vai pegar agora. Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba Futebol, e eu realmente não me conformo mais. Sinceramente, eu não me conformo. Porque depois de você perder pro Mirassol, tomando um vareio no Morumbi, perder pro Bahia, tomando um vareio lá na Fonte Nova. Aí você perde pro Vasco no Morumbi, tomando um vareio histórico do Vasco. A coisa piora depois da parada, das férias. Piora porque pega Flamengo lá, Red Bull lá e depois o Corinthians. Não existe nenhum argumento, nenhum, que o São Paulo possa melhorar na parada agora, para depois pegar esses times aí. Nenhum argumento, porque assim como o São Paulo vai melhorar nos treinos, o Flamengo, o Red Bull e o Corinthians também vão. Assim como o time do São Paulo vai ter retornos físicos, aí Lucas, Oscar, Ferreirinha, esses caras também vão, nossos rivais. A diferença é que ninguém tá aceitando. Vê o Red Bull, ele melhorou e ele demitiu o Caixinha. O Corinthians, ele tá tentando melhorar, ele demitiu todos os técnicos e o Ramon. O Flamengo tá com o Felipe Luiz agora porque é campeão também de Copa do Brasil lá. Senão já teria demitido. Os caras não aceitam ficar perdendo igual nós aceitamos. Igual o São Paulo tem aceitado. Perder é legal pra esses caras. Perde, Júlio Casares dá risada e faz um post. Belmonte desaparece e quando vem a público fala que o trabalho é bom. Bom por quê? É bom por quê? Isso ele não fala. Isso ele nunca vai te explicar. Ah, o Alisson melhorou. O Arboleda tá melhor. Rafael. Enzo Dias. Não, piorou. Cédric Soares. Não, piorou. Oscar chegou melhor. Piorou também.
André Silva chegou melhor, piorou também. Por que que o trabalho desse cara é bom? Isso o Belmonte nunca vai te explicar. Ele vai falar pra você que ele confia no trabalho. Eu confio no trabalho, nós estamos aqui, estamos no dia a dia, o trabalho é bem feito. Mas ele nunca vai te explicar o porquê que ele acredita no trabalho. Por que que é bem feito? Nunca. Porque ele não tem o que falar. São Paulo hoje, ele é um catado em campo com um time que é 1000 vezes melhor e mais caro que o do Mirassol e joga menos bola. Então isso é técnico. Não bote fé no discursinho miserável, um discursinho canalha, sujo, de que o time do São Paulo é pobre, porque o Red Bull Bragantino, o Red Bull não, o Mirassol investiu menos do que a gente pode ter certeza. Quem gosta do São Paulo tá sem saúde, eu tô ligado. Eu tô ficando sem saúde, não dorme, não come, não nada, come tudo errado, né? Tudo torto por causa desse time aí. A informação que eu tenho é que apesar da diretoria publicamente falar que fica assim o meu dia, o Júlio Casares está recebendo pressão interna de pessoas que ele para e ouve. Isso é informação do Avante Meu Tricolor. Que ele para e ouve, do Rafael Emiliano. Ele para e ouve. Opa, peraí. Então os caras estão ligando. Ô, Júlio, e aí, velho? Vai rebaixar mesmo? Vai deixar cair? Porque o Zubeldia cai. Ontem, a coletiva do Zubeldia, e ele na beira do campo junto com o Max Cubreiras, o auxiliar dele que fica no cargo de técnico de São Paulo sempre que o Zubeldia tá suspenso. Foi uma cena digna de dó. O Zubeldia, por muito menos do que ontem, muito menos, ele já tomava cartão amarelo. Ontem você via que ele estava derrotado, vendido, as traças ali, sabe, ridicularizado, vergonhoso. E ele sabe disso, que ele faz o pior trabalho do mundo, e é o pior trabalho do mundo. Não adianta comparar a tabela do São Paulo com a do Juventude e falar, o Juventude tá pior. Não adianta. Ah, o Sport tá pior. Não adianta. O Santos já está se recuperando. O Vasco já está se recuperando. Nós vamos cair. O Vitória da Bahia vai tentar melhorar agora. Esse vai ganhar tempo de treino em 30 dias e vai melhorar. Vocês vão ver, me cobre que o Thiago Carpini vai melhorar o Vitória agora na pausa. Nós já tem 4 semanas de pausa pro Mundial. 2 das 4 já os jogadores terão folga. Porque eles não tiveram folga no Campeonato Paulista, onde eles foram usados de maneira exagerada. Sem rodízio, sem uso da base, porque não tinha resultado contra Velo Clube, Inter de Limeira, Ponte Preta, não tinha resultado. Então não podia pôr o time reserva ou a base no próximo jogo. Se não ganhava do Velo Clube, titular contra a Inter de Limeira. Não ganha da Inter de Limeira, titular contra o Palmeiras. Não ganha do Palmeiras, titular contra a Ponte Preta. Não ganha da Ponte Preta, titular contra São Bernardo. E assim por diante. Todo mundo quebrado hoje não é surpresa. Todo mundo desmantelado hoje não é surpresa. Tem que dar folga pros caras aí em junho. Não é surpresa, porque foram desmantelados. Todo time pode dar folga. Mas nós temos que treinar. Nós temos que melhorar esse time aí. Muito me foi perguntado nos últimos meses que eu tô pedindo esse Zubeldia fora do São Paulo. Primeiro que vocês podem acompanhar aí que eu nunca pedi que ele viesse pro São Paulo, que eu nunca confiei num cara que tinha uma Sul-Americana em 18 anos de carreira, uma Sul-Americana, 17 anos de carreira na época, ele tinha uma Sul-Americana e um equatoriano, que ele ganhou com a LDU. Ele ganhou tudo esses 2 títulos em 2023. Em 2024 ele estava no São Paulo. Então ele passou toda a carreira perdendo. Toda a carreira sendo derrotado. Quando ele ganha uma Sul-Americana, na sorte ali, da maneira que ele ganhou o Dorival, meio na sorte do São Paulo, e de todo mundo, e ganhou um equatoriano com a LDU, eu não vou nem considerar um equatoriano com a LDU, tá? Não vou considerar, é injusto assim, mas eu não vou ficar aqui. O cara ganhou um equatoriano com a LDU, dane-se. Dane-se. Que ele ganhou um equatoriano com a LDU. Ele ganhou uma Sul-Americana, é verdade, esse merece. Aí o cara acaba no São Paulo porque ele ganhou uma Sul-Americana com a LDU em 17 anos de carreira. 17 anos pra ganhar uma Sul-Americana. Então nunca pedi esse cara aqui no São Paulo, mas eu sempre fiz coro pra ele ir embora.
pra ele ser demitido. Porque depois daquela fase de 10 jogos que ele ganha, logo no comecinho, que era o trabalho do Thiago Carpini e do Dorival Júnior ainda, ele, quando coloca a mão no trabalho, ele só piora tudo. E eu tô desde aquela Copa do Brasil, que ele empata com o Atlético Mineiro aqui, sem fazer uma troca, mostrando que empatar com o Atlético Mineiro aqui, na Copa do Brasil no ano passado, era normal. E não estando em campo, de lá pra cá eu peço a demissão dele toda semana. Toda semana eu peço a demissão desse técnico aí. Mas não tem a menor condição, né, de um cara desse justificar nada do trabalho que ele faz aqui. Pedir a demissão dele é responsabilidade de quem tem um microfone aqui. De quem fala para mais de 2, 3 pessoas. Quem gosta do São Paulo, é claro. E ele tava naquela coletiva ontem, dava dó dele. Sinceramente, dava dó dele. Lembra quando a gente cobrava do Igor Gomes e do Rodrigo Nestor? Chegava um momento que você falava, puta, deixa eu cobrar menos. Ele já fez tudo, coitado. Ele já fez tudo que ele podia, tadinho. Vou parar de cobrar esse moleque aí. Lembra disso aí? É a mesma coisa do Zubeldia. Eles estavam ali ontem absolutamente perdidos. Os dois, o Cubreiras e o Zubeldia. E o Zubeldia, quando ele coloca o Rian Francisco, contrariado, a revelia, totalmente sem a vontade, a contragosto. Um cara que pediu agora aí o centroavante, o Dineno. Sonho de consumo dele. Ele pede o Dineno pra colocar no segundo tempo. Aí ele não tira o André Silva, que não tá jogando nada. Que ele mesmo piorou, o Zubeldia piorou. Aí ele coloca o Dineno e depois ele coloca um terceiro centroavante, que é o Rian Francisco. E o Rian Francisco em 10 minutos, em 5 minutos, em um lance, ele mostra que ele é melhor que todos os caras que tem naquele ataque lá. E ele é o mais perseguido por esse técnico incapacitado. Esse técnico inacreditável. Eu não sei se quando ele se joga no chão, tem uma cena com ele de óculos, uma roupa toda agarrada, uma roupa preta lá na LDU, e aí ele tá indignado com uma arbitragem, ele pula no chão, estica a perna, se joga no chão, se espatifa no chão, e essa cena ficam passando pra gente no replay. Essa cena, se eu sou o Zubeldia, eu mando tirar do ar. Falo, nunca mais passem essa cena vergonhosa, essa cena constrangedora, um homem adulto que esperneia. Um homem adulto que no mundo real aqui, de tudo que tá acontecendo, o cara fica se jogando no chão. Um homem adulto. Então ele devia ter vergonha, mas a galera fica passando isso como uma coisa boa. E aqui no São Paulo, ele sendo suspenso, dando carrinho, pulando nas costas dos outros. Sabe, é bonito de ver. Ele pendurado no ombro do árbitro aqui, indignado. Estão achando bonito isso aí. Ontem ele estava irreconhecível. Ontem ele estava quieto, calado, triste ali. Totalmente irreconhecível. E aí você via que pra ele não tá mais sendo natural. Já acabou pra ele, já. Acabou tudo, até a vontade dele de pular no chão. Sabe, aquilo que era bonito antigamente. Ah, bonito ver um cara adulto de 43 anos se jogando no chão. Aquilo parou já. Até o defensor... Não sei se é porque ele é gostosão, lindão, perfumado, eu não sei. O porquê que esse cara recebe elogios, passação de pano. O que acontece? Jornalista de televisão. Tudo bem que é... Na época que o Juca Kfouri fazia programa com ele, né? E sempre odiou... Acho, né? Que sempre odiou o São Paulo. E apadrinhou determinado jornalista aí. Ficou bonito acabar com o São Paulo. Ficou bonito criticar o São Paulo, falar que o São Paulo não é nada, que o São Paulo é um time lixo, que o São Paulo é só isso aí mesmo, que o São Paulo é um time quebrado. Ficou bonito. Só que tem jornalista são paulino que trabalha em grande veículo de comunicação que fica elogiando essa patifaria, passando pano e transferindo culpa. Aí esse jornalista, ele cativa muitos torcedores que vão pro campo e passam pano. Ficam torcendo por 90 minutos, achando que isso é benéfico. Ontem, torceram por 90 minutos mais os acréscimos. 3-1 pro Vasco. Gol do Rian Francisco. O maldito Rian Francisco pra comissão técnica aí. Nossa maior joia dos últimos anos pra comissão técnica aí deve ser um maldito.
ter feito aquele gol ontem. Onde já se viu jogar mais que o André Silva e o Dineno. Essa passação de pano que é feita aí com desses jornalistas, que leva torcedores a acreditarem que estão torcendo certo, vocês estão comprando, torcedores, camiseta de 500 pau, 400 conto, camiseta que você nem põe pra lavar, viu? Você tá ligado já. Você colocou pra lavar, o patrocínio cai, o símbolo cai, o número desbota, esquece. Nem desbota agora, ele cai mesmo. Cai aquela coisa emborrachada, plastificada, aquela coisa horrorosa, que é o símbolo, o nome e o número. Cai, isso cai. Você paga 500, 400 pau a camisetinha de sair, cai. Quando você lota o Morumbi, tô apoiando, pá, Morumbi, você tá apoiando isso aí. Uma vez o Zubeldia falou que não. O Belmonte falou, não, a torcida do campo não critica, não. A torcida apoia. Isso vem daqui, ó, torcedor de internet. Né? Como se a gente fosse torcedor de internet, né? Esse bobear foi mais no campo que o Belmonte já na vida dele, mas tudo bem. Nós somos torcedores de internet. E aqui que a gente critica lá no campo, a história é outra. Então esse torcedor que apoia no campo deveria pensar direito. Você tá apoiando porque você tá gostando ou porque você aprendeu a torcer assim com 2, 3 jornalistas? São 2, 3 jornalistas que te ensinaram a torcer, a apoiar esse lixo que tá virando São Paulo? Ou você realmente tá gostando do que você tá vendo? Torcer também é responsabilidade. Morumbi 0, pra doer no bolso desses caras aí, pra eles demitirem esse comédia desse técnico, que é um coitado no comando, técnico do São Paulo, também é responsabilidade da torcida. Se você ficar 90 minutos apoiando na beira do campo, a diretoria tem a petulância, canalha, de chegar e falar, não, o torcedor tá apoiando aqui, tá gostando, o trabalho é bom. Nós vamos ser rebaixados. Quando for rebaixado, você tá vendo o Belmonte e o Casares hoje? Você tá olhando pra minha cara aqui, né? Você vai procurar jornalista pra você dar porrada lá, né? No bom sentido, criticar. Mas cadê o Casares e o Belmonte? Você tá vendo? Você viu o Casares fazer post ontem com o Rian Francisco? Com o Zubeldia? Você não viu, né? Você viu o Belmonte por aí? Você tá sabendo dele? Não, nem eu. Quando o São Paulo for rebaixado, esses caras vão evaporar do São Paulo. Evaporam. Cadê o Carlos Bigaidar? Cadê o Leco? E eles nem rebaixaram o São Paulo. Eles não chegaram a rebaixar o São Paulo. Eles desapareceram. Não estão em lugar nenhum. Estão lá. A gente sabe que tá lá no Morumbi. Estão lá no conselho. Mas eles não estão na mídia. Não estão em lugar nenhum. Quando o Casares e o Belmonte rebaixarem o São Paulo, eles vão desaparecer do mapa. Vão ficar lá, tomando sorvetinho lá, tomando coquinha, comendo lá dentro. Mas não vão aparecer como culpados. E nós estaremos aqui. Então, quando você passar o pano para o São Paulo apoiando, porque jornalista, lixo, ensinou você a torcer assim, toma cuidado, parceiro. Toma cuidado. Porque isso aí é desesperador. Vamos ser rebaixados aplaudindo isso aí? Fora Zubeldia imediatamente. Um abraço. Até a próxima. Valeu!